Se você estivesse gravando um filme de zumbi, até que do nada você e sua equipe fossem atacados por zumbis de verdade, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de pessoas tentando sobreviver ao ataque de experimentos humanos. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os zumbis mutantes, em plano sequência dos mortos. O diretor desse filme aqui é um completo maluco, já que enquanto gravava uma cena para o seu filme de zumbi, o diretor Higurashi disse que a atuação da Shinatsu não estava convincente o suficiente. Além disso, a equipe tinha repetido a cena 42 vezes, o que só deixou o maluco ainda mais estressado. O problema mesmo é que o cara perde a linha totalmente, gritando na cara da coitada, parecendo que ia bater nela a qualquer momento. Por causa disso, o Ko decide intervir, só que é ele que acaba levando um tapa na cara, já que o diretor avisa que aquele era o trabalho da sua vida, e não queria ninguém interferindo nele. Só que vendo que o cara tinha pirado, o pessoal sugere dar uma pausa para acalmar os ânimos, e o cameraman é o primeiro a dizer que precisava sair para esfriar a cabeça. Enquanto eles saem, a Nao pede pro Ko dar uma consolada na garota, pois ela parece ter ficado bem traumatizada com aquela situação. Mas a jovem prova ser bem mais forte do que eles esperavam, já que ela se levanta apenas pedindo pro rapaz tentar ser mais assustador na próxima vez, para gerar mais medo nela, mostrando o quanto a garota estava se dedicando ao papel. E aí o cara concorda, e vemos que os dois têm um casinho secreto, já que o Ko pergunta se eles não podiam tomar um banho juntos e dar uma relaxada mais tarde, para tirar o estresse daquele dia horrível. Em seguida eles vão falar com a Nao, que era responsável pela maquiagem, e ali eles começam a conversar com a mulher sobre a maluquice do diretor, mas a Nao conta que o Higurashi tinha se afundado em dívidas para fazer os seus filmes independentes, e que precisava gravar um sucesso para sair da fossa. Mas vendo como isso fez a Shinatsu se sentir ainda mais sobrecarregada e fazer uma boa atuação, os outros dois começam a brincar para distrair a jovem, falando sobre como aquela locação era ótima para gravar um filme do gênero de zumbi. Então a Nao conta que o lugar foi escolhido a dedo pelo Higurashi, pois existem muitas lendas sobre aquele local, e explica que inicialmente ali era uma estação de tratamento de água, só que mais tarde descobriram que isso era uma fachada, e que na verdade a área era usada pelo exército japonês que fazia experimentos bizarros em humanos, com o propósito de reviver os mortos. Porém algo deu muito errado, e o experimento foi abandonado. Nesse momento eles ouvem um estrondo do lado de fora, mas acham que era apenas o vento ou algo do tipo. E aí a brincadeira é interrompida pelo Kasahara, que estava meio irritado, pois o diretor tinha pedido para ele espalhar sangue falso pelo teto daquele galpão, só que o rapaz não conseguia entender o motivo disso, e apenas achava que o diretor era um maluco. Então ele sai irritado, e para tentar quebrar aquele clima pesado que ficou depois da história, a Nao decide contar aos jovens que estava praticando defesa pessoal, e até mostra alguns golpes pra galera. Mais tarde, vemos o Kasahara voltando pro galpão depois de ter acabado de espalhar o sangue falso, e aí o cara decide fazer uma pausa pra dar aquela pitada. Até que do nada, o cameraman surge atrás dele, parecendo um zumbi de verdade, e por isso o Kasahara nem se defende, por achar que era uma brincadeira. Até que o cameraman morde o coitado e começa a arrancar o seu braço. Nesse momento, as pessoas que estavam dentro do galpão ouvem a confusão, e veem um braço sendo arremessado lá dentro. Mas eles também pensam que era uma brincadeira, mesmo com o Kasahara aparecendo sem o braço e caindo em cima do Ko. Porém, quando a Nao se aproxima, ela percebe que de fato o braço do cara tinha sido arrancado, e que ele realmente tinha batido as botas, deixando todos em pânico. Ok, antes de tudo a gente precisa pontuar algumas coisas. Primeiro, que esse diretor realmente é completamente maluco, e não está em capacidades psicológicas de dirigir um grupo de pessoas. Obviamente, se essa equipe tivesse bom senso, eles teriam suspendido as gravações depois desse tapa, pois além da agressão, isso mostra que o cara não está nem aí para as pessoas que estão junto com ele. E segundo, que o maluco escolheu um lugar abandonado para a gravação, e eu imagino que pela pressa dele, nenhuma vistoria foi feita nessa estação de tratamento de água, antes deles entrarem ali. Então a equipe pode acabar tendo algum contato com uma substância tóxica, até mesmo radiação se essas supostas experiências foram feitas ali. E claro, ainda tem os riscos comuns de invadir lugares abandonados assim, já que a falta de manutenção deixa a estrutura muito mais suscetível a colapsar devido à erosão e o desgaste de tempo, fora os objetos enferrujados que podem causar um tétano legal na equipe. E como se não fosse o suficiente, lugares assim que são cercados por vegetação podem ser abrigos para espécies perigosas, como aranhas e cobras venenosas, escorpiões e por aí vai. Então, seria necessário que pelo menos alguém levasse uma pessoa com conhecimentos médicos para cuidar da equipe, e um kit de primeiros socorros para emergências. Quanto ao barulho, galera, eu sei que não tinha como essas pessoas saberem que tinham zumbis ao redor do lugar, mas devido ao passado militar dessa estação de tratamento, o pessoal devia manter a guarda alta e se reunir com o restante da produção. Isso porque o som podia ser facilmente uma mina militar que explodiu, alguma armadilha que disparou, ou até mesmo alguma estrutura colapsando. O ideal aqui seria conferir se todos da equipe estão bem, e caso seja necessário, sair dali o mais rápido possível, pois não tem dinheiro que pague a sua vida. E agora falando dos zumbis, é interessante ressaltar que o vírus parece se espalhar muito rápido, já que o cameraman tinha saído há menos de 10 minutos e já tinha voltado estando infectado. Por isso é extremamente importante evitar contato com as criaturas, para garantir que não sejamos infectados, pois ainda não sabemos exatamente como esse vírus se espalha, e nem mesmo se é um vírus, já que até onde vimos, o cameraman foi o
paciente zero, pois não apareceu nenhum outro morto-vivo antes dele. E se esse for realmente o início do surto, finalizar os infectados ou chamar ajuda pode ser o suficiente para conter essa infecção, antes que ela se espalhe e vire uma pandemia. E deixar um cara que acabou de ser mordido do seu lado não me parece ser uma boa ideia. O melhor seria trancar o cara dentro de alguma sala, ou até mesmo para o lado de fora. E depois disso, checar se todas as portas de acesso à fábrica estão fechadas, para evitar que outro zumbi acabe entrando. Sem contar que eles poderiam passar a mensagem pro restante da equipe, pois geralmente em sets de filmagens, as pessoas usam walkie-talkie para se comunicarem. Quando finalmente percebem que não era uma brincadeira, já era um pouco tarde, pois o cameraman ataca os pombinhos, que conseguem usar o microfone para colocar o homem para fora do lugar e trancar a porta. Mas enquanto analisavam que seu amigo realmente tinha virado um zumbi, eles mal têm tempo de absorver aquele fato, pois o Kasahara que tinha sido mordido também se transforma e parte para cima da Nao. Só que antes da mulher ser infectada, o Kou usa o braço dele de isca para levar o monstro para fora, o trancando e salvando a vida de todos que estavam ali. Nesse momento, eles percebem que o Higurashi estava gravando tudo e ficam extremamente irritados, pois realmente estavam correndo perigo. Só que o cara fala que era isso mesmo que ele planejava, pois já conhecia as lendas sobre aquele lugar há muito tempo e tinha enchido o teto com sangue de verdade para atrair aquelas criaturas e gravar um filme de zumbi real, que finalmente lhe renderia a grana que precisava para sair do fundo do poço. Isso só deixa todo mundo ainda mais revoltado. Só que o cara que cuidava da captação de som não aguenta tanta pressão e empurra o diretor saindo pela porta na tentativa de fugir. Só que poucos segundos depois, o pessoal escuta os gritos do cara e o Higurashi pede pro cameraman continuar gravando enquanto ele ia ver o que aconteceu. E aí os três aproveitam para ver se ninguém estava ferido e o Kou tenta usar o seu celular para chamar ajuda, mas a Nao avisa que isso seria inútil, pois ali era muito afastado da cidade para ter sinal de telefone, e também fala que não acreditava nas lendas, mas que se espalhasse sangue de verdade ali, já viu, né? Ia acordar o coisa ruim. Então o lance era correr pra van se quisesse sobreviver. Isso mostra que ela sabia muito mais do que estava contando sobre aquele lugar amaldiçoado, mas antes de botarem um plano de fuga em prática, eles ouvem o Higurashi implorando para abrirem a porta, pois ele estava sozinho e precisava de ajuda. Porém, quando os três deixam o cara entrar, o diretor joga o zumbi dentro do armazém, obrigando os três a se defenderem enquanto gravava tudo. E se recusando a morrer ali, a Nao desconecta a mão do morto-vivo com apenas um golpe, o que deixa Shinatsu em completo choque. Mas isso só deixa o maluco do Higurashi ainda mais feliz por ver uma expressão de medo real na cara dela, e percebendo que o cara tinha pirado de vez, o Kou nocauteia o diretor com um pedaço de madeira. E assim os três começam a correr em direção ao carro, com a Nao prometendo que destroçaria qualquer um que ficasse no seu caminho. Bom, numa situação assim, galera, a primeira coisa que devemos fazer de fato é o que o Kou fez, procurar uma forma de chamar ajuda. Mas como estamos sem sinal, o que já era esperado em um lugar abandonado no meio do nada, a próxima coisa que devemos fazer para garantir a nossa segurança é procurar algo que possa ser usado como armas para nos defendermos. Um pedaço de madeira, um cano enferrujado, uma faca ou qualquer coisa para finalizarmos os monstros. De preferência, algo que possamos usar para manter uma certa distância, pois como eu comentei antes, ainda não sabemos como essa infecção se espalha. Então, pela mitologia normal dos zumbis, arranhões ou mordidas podem nos infectar, por isso é bom manter distância e evitar contato com o sangue deles. Isso seria o ideal e o mais seguro para a nossa saúde. O problema é que a Nao literalmente parece ter engolido sangue de zumbi quando desconectou a cabeça de um dos infectados, então eu ficaria de olho nela para ver se a mulher se transformava, pois caso ela não virasse um zumbi, isso quer dizer que essa coisa não é uma infecção, e estaria mais para uma possessão demoníaca, como a de Evil Dead, por exemplo. E outra coisa, eu sei que estar numa situação dessas deve ser aterrorizante, mas precisamos manter a calma, pois como eu já disse várias vezes aqui no canal, o medo nos faz tomar decisões estúpidas e também congelar, fora que ficar gritando dessa forma só vai atrair ainda mais a atenção das criaturas. A nossa sorte é que os zumbis aqui são bem burros, já que o Kasahara foi facilmente distraído com um braço desconectado, fora que eles parecem não ter qualquer outra atitude senão era de ir para cima de seus alvos em linha reta, o que torna fácil prever os movimentos deles, dando tempo para a gente se preparar para um contra-ataque. O único problema em enfrentá-los diretamente é que as criaturas também são muito rápidas, tornando o nosso tempo de reação bem menor, e também torna mais difícil correr delas. Por isso, o ideal aqui de fato seria tentar pegar a chave da van e escapar dali, deixando esse diretor babaca para morrer. Eu ainda iria mais longe e tentaria usar o cara de isca para atrair os monstros para longe, amarrando os braços dele e deixando o cara do lado de fora com a única opção de sair correndo e atrair as criaturas se não quisesse ser devorado. E eu sei que isso soa cruel, pessoal, mas ele não parece ter piedade da gente. Afinal, o cara jogou um zumbi para dentro da fábrica, então eu também não teria nenhuma piedade dele. Agora, supondo que essas criaturas realmente são experimentos do exército, isso levanta algumas questões, tipo como o exército japonês abandona um projeto desses e deixa qualquer coisa que possa infectar civis para trás, sendo que o ideal seria destruir completamente todo o material usado nas pesquisas, para evitar uma pandemia de mortos-vivos. E por que eles não fecharam esse lugar para impedir que alguém fosse infectado, e depois apagaram todo e qualquer dado sobre essas pesquisas da internet para evitar que curiosos fossem até lá? Depois de finalizar uma das criaturas, os três seguem para a van em que vieram, mas entram em pânico quando percebem que não estavam com a chave, pois quem dirigiu até ali foi o Kasahara. E falando no diabo, o cara aparece do lado de fora, e o diretor abre a porta da van dizendo que era
hora de começar outra cena. Então, sabendo que precisavam da chave para sair dali, a Shinatsu não perde tempo e entra numa luta física contra o zumbi, mas ela é derrubada facilmente e quase leva uma mordida na perna. Porém, com um chute rápido, a moça deixa o monstro meio desorientado e usa essa chance para pegar a bolsa dele e sair correndo. Só que na tentativa de escapar, a Shinatsu acaba entrando em um pequeno túnel e é encurralada pelas criaturas. Mas antes que o pior acontecesse, o Ko aparece acertando a cabeça do Kasahara com um pedaço de madeira e levando sua amada para longe. Nisso, o cara leva sua namorada de volta até o armazém, a carregando no ombro, pois a jovem tinha torcido o tornozelo durante a fuga. E lá, a Nao deixa eles entrarem, fechando a porta e prendendo os monstros pro lado de fora. Mas enquanto respirava, a Shinatsu percebe que tinha sido arranhada pelo Kasahara, só que ela decide esconder isso por enquanto, pois tinham conseguido pegar a chave e só precisavam ir embora. Mas a Nao percebe o ferimento e pega o seu machado, decidida a finalizar a garota, pois não queria outro daqueles monstros correndo atrás dela. Porém, Yoko a impede, dando uma chance para sua amada fugir dali. Mas graças às habilidades em artes marciais da mulher, o cara não consegue segurá-la por muito tempo, forçando a Shinatsu a fugir. Só que do lado de fora, ela se depara com outros dois zumbis, que a Nao derruba e finaliza facilmente com seus golpes, enquanto tentava perseguir a garota. O diretor até aparece para tentar gravar essa perseguição, mas também acaba apanhando da mulher por tabela. E na tentativa de escapar, a Shinatsu sobe até o telhado do armazém, onde fica encurralada. Só que antes da Nao acabar com a sua vida, o Ko intervém e entra numa luta física com a mulher. Mas como ela se recusava a deixar sua amada viva, o rapaz não tem muita escolha a não ser finalizar a Nao com uma machadada na cabeça. E aí ele vai abraçar a Shinatsu para mostrar que agora eles estão seguros e só precisavam sair dali na van. Mas a garota se afasta, dizendo que estava infectada e pedindo para ele não a seguir. O problema é que enquanto a Shinatsu desce as escadas, alguma coisa puxa o Ko pelo braço e graças ao pânico, a jovem nem percebe isso. Em seguida ela corre até um depósito que tinha ali do lado, enquanto era gravada pelo cameraman. E sim, esse cara tem a famosa armadura do cameraman. E a garota nem nota o pentagrama desenhado na parede do lado de fora. E lá dentro eles veem uma criatura entrar procurando por eles, mas aparentemente o bicho não vê os dois escondidos e vai embora, dando mais uma chance para saírem vivos daquele lugar. E com esse tempo, a Shinatsu finalmente decide checar o ferimento na perna, descobrindo que era apenas uma maquiagem, ou seja, a Nao tinha morrido em vão. Bom galera, como eu falei, pelo visto o lance do cameraman nunca morrer é verdade, porque esse cara segue o pessoal para todo lado e nunca é atacado pelos zumbis. Isso também parece acontecer com o diretor Higurashi, e como esse cara foi responsável por invocar alguma coisa que parece ser uma entidade capaz de possuir as pessoas e criar uma espécie de zumbi, assim como acontece em Evil Dead, podemos afirmar que o cara deve ter sacrificado as almas da própria produção em um ritual, já que tem até um pentagrama desenhado no galpão onde a Shinatsu entrou, ou seja, estamos lidando com uma entidade aqui. Mas a parte boa é que os zumbis ainda são bem fracos e diferentes dos Deadites. Esses aqui não parecem ter super força nem regeneração acelerada, o que seria um baita problema se acontecesse. Só que como nem tudo são flores, ainda temos um desafio aqui, que seria lidar com a entidade, pois o Ko foi pego pela entidade sem ao menos ter sido mordido ou infectado. Então mesmo se derrotarmos todos os zumbis, não há garantia de que vamos sair ilesos dessa. Talvez a melhor forma de lidar com esse tipo de espírito seja tentando limpar o sangue do telhado para tentar quebrar o pacto feito pelo diretor. E de acordo com a mitologia japonesa, amuletos com certas inscrições podem ser usados para afastar maus espíritos. Então se a Shinatsu conhecer as lendas e souber produzir esses amuletos, ela conseguiria sair dali sem ser possuída. Mas antes disso, a mulher teria que finalizar esse maldito diretor maluco, já que ele nunca deixaria ela ir embora facilmente. E quem sabe finalizando o cara, o ritual seja quebrado e a entidade volte pro lugar de onde veio. Quanto ao Ko, eu sei que ele tinha as melhores intenções, pois queria muito salvar a sua amada, mas finalizar a sua única aliada que estava 100% livre de infecção e que ainda por cima tinha experiência em combate e conseguia finalizar zumbis com facilidade, não é lá uma ideia muito boa, né? Se bem que a Shinatsu também não ajudou muito. Ela sabia que estava coberta de maquiagem pelo corpo todo para simular ferimentos devido às gravações. Portanto, ela deveria ao menos ter checado para ver se estava realmente ferida. Isso teria evitado um monte de problemas. E principalmente, como eles têm a chave da van, se o pessoal não tivesse perdido tempo correndo atrás da atriz, eles já estariam a quilômetros desse lugar amaldiçoado. Depois de perceber que estava sozinha, a Shinatsu sai do depósito e pega um machado velho para se defender. Então ela vê o Ko no telhado do armazém e corre até lá para contar que não estava infectada. O problema é que quando ela encontra o cara, a Shinatsu percebe que ele tinha se transformado em um zumbi de alguma forma, fazendo com que ela tenha que decidir entre finalizá-lo ou ser finalizada. Nesse momento, algo bizarro acontece, já que a Nao parece despertar por alguns segundos no meio desse ataque, mas ela cai com um susto e bate as botas novamente. Então o diretor aparece para gravar a cena final, que seria o ápice do seu filme, onde ele fica apenas assistindo enquanto o Ko se aproxima lentamente da Shinatsu. A garota implora para que seu amado pare, mas vendo que ele não iria deixar de avançar, a Shinatsu fala que o amava, e por fim, desconecta a cabeça dele. Nisso, o Higurashi aparece pedindo que ela parasse de finalizar os seus atores, e num surto psicótico, depois do trauma que ela passou, a garota começa a perseguir o diretor, e o finaliza brutalmente com várias machadadas. Por fim, a Shinatsu também parece ser possuída pela entidade, que transformou todos os seus amigos em zumbis. E depois de finalizar o Higurashi, a moça vai andando calmamente até um pentagrama pintado com sangue no telhado, onde fica parada olhando pro nosso
nosso cameraman, que começa a flutuar, e com isso encerramos o plano sequência dos mortos. Ou será que não? Depois desse final, voltamos um mês no passado, onde vemos o Higurashi bem mais feliz e com a sanidade em dia. E aqui, na verdade, o cara era apenas um diretor amador, que comandava produções pequenas de comerciais ou clipes musicais, até que o produtor Shinichiro e sua companheira de negócios Yoshiko aparecem para falar com ele sobre um projeto extremamente interessante que tinham em mente, e queriam oferecer ao cara por dois motivos. O primeiro era que ele tinha uma carreira muito promissora, e o segundo motivo é que todos os outros diretores com quem conversavam haviam recusado essa maluquice. E intrigado, o Higurashi decide ouvir a proposta, e os dois contam que pretendiam fazer um programa de zumbi extremamente ambicioso, onde o roteiro iria se basear em uma equipe que estava em um lugar abandonado para gravar um filme amador de zumbi, mas que infelizmente encontravam zumbis de verdade. E a ideia aqui era fazer uma transmissão ao vivo de aproximadamente 40 minutos, com um plano sequência onde não poderiam haver pausas. E isso faz o Higurashi cair na gargalhada, pois isso seria impossível. Mas quando a Yoshiko garante que seu projeto era de verdade, o cara começa a pensar se aceitaria ou não participar dessa produção, pois esse seria o trabalho mais complicado da sua vida. Ok, já dava para perceber que isso era armado desde o início, não é, galera? Primeiro, que ninguém iria se submeter a trabalhar com um diretor independente que tratasse tão mal os seus atores, e o pessoal da produção também. E segundo, que nenhum dos zumbis ataca realmente o cameraman em momento algum dessa perseguição toda. Além disso, ninguém seria tão estúpido de deixar esse maldito diretor vivo depois dele jogar um zumbi na sua cara. A Nao, do jeito que estava priorizando a sua própria sobrevivência, já teria arrancado a cabeça desse cara há muito tempo. Além disso, a origem dessa infecção nunca é mostrada, o que torna tudo ainda mais suspeito, já que apesar de termos a pista de que seria algo relacionado a uma entidade, como a possessão que eu mencionei, eu duvido muito que o Kasahara conseguiria fazer um ritual satânico no telhado e passar despercebido, sem ninguém suspeitar de nada. E ainda tem vários momentos em que os zumbis parecem não querer atacar os atores. Porém, eu achei o conceito dessa parada tão interessante que eu resolvi entrar na brincadeira e trazer ele aqui pra vocês num vídeo um tanto diferente, já que de fato não existe perigo real aqui, mas não tem como negar que esse filme é muito divertido. Fora que tem um momento em que a Nao simplesmente se levanta do nada depois de tomar uma machadada na cabeça, e apesar de uma pessoa realmente poder sobreviver a uma machadada na cabeça, isso é totalmente raro e improvável, já que depende de vários fatores para a pessoa de fato ter a chance de sobreviver. O primeiro sendo o local do impacto, já que a cabeça tem várias áreas mais resistentes, como os ossos frontais, e outras mais vulneráveis, como as têmporas. E se o machado atinge apenas o crânio superficialmente e não perfura o cérebro, há uma chance maior de sobrevivência. Além disso, a força do golpe também afeta a chance de sobrevivência, pois um golpe com força total tem uma grande chance de causar traumatismo craniano grave, hemorragia interna ou morte instantânea. Só que um golpe mais fraco, ou com um ângulo desfavorável, pode causar lesão grave, mas não letal. Além disso, a largura e o fio da lâmina também afetam a profundidade da lesão, fora que um ferimento desse precisa ser atendido imediatamente por cirurgiões. Então, o tempo até a pessoa ter atendimento médico também afeta a chance de sobrevivência. Há registros médicos e notícias de pessoas que sobreviveram a golpes de machado, geralmente com danos cerebrais permanentes. Em alguns casos, a lâmina chegou a ficar cravada no crânio, mas o paciente foi salvo graças à cirurgia imediata. Mas enfim, agora que exploramos todos os potenciais perigos que tivemos até aqui, bora dar uma olhada em como esse negócio foi produzido, porque é bem interessante. Depois de receber essa proposta, o Higurashi vai pra casa pensando se iria ou não aceitar, e encontra sua esposa, a Nao, vendo um programa que ensinava autodefesa. E depois de conversar com ela sobre a proposta, a mulher pergunta se o cara havia recusado, pois ele não era o tipo corajoso, que gostava de tentar coisas arriscadas, mostrando o quanto o Higurashi era subestimado pela própria família. Em seguida, sua filha Mal sai às pressas de casa, pois iria começar a trabalhar em um set de filmagem, já que ela queria ser diretora assim como seu pai. E como o Higurashi não tinha mais nada para fazer naquele dia, ele decide seguir a jovem para ver como ela iria se sair. Só que a garota leva a sério demais o emprego, e começa a tentar forçar uma atriz mirim a chorar de verdade, e até começa a gritar com a mãe dela, tentando forçar a ideia na coitada da menina. Isso faz o pai dela ter que intervir, e o diretor expulsa Mal do projeto, o que deixa a garota arrasada. Enquanto isso, o clima na casa do Higurashi fica cada vez mais complicado, já que ele e a filha parecem não se dar bem. E em uma noite, ele nota que a garota estava super afim de um ator chamado Kazuaki, aquele que iria interpretar o Ko que conhecemos antes. Então vou continuar chamando os atores pelos nomes para não ficar confuso. E sabendo que o Ko iria participar das gravações, o Higurashi decide aceitar para tentar se aproximar da filha e impressionar sua esposa. Mas os problemas já começam aqui. Primeiro, que a equipe montada pelo canal era totalmente disfuncional, com o Ko sendo um baita babaquinho com todos ali, principalmente com o coitado do Kasahara. O Hosoda, que seria o ator cotado para interpretar o cameraman e o primeiro infectado, era um bebum sem controle, que vivia aparecendo bêbado nos ensaios. E tinha uma mulher que era para ser a maquiadora, mas que mal conseguia trabalhar, já que tinha que cuidar da sua filha, que ficava chorando no set, e atrapalhando a concentração de todos. E por fim, o Yamakoshi, que precisava beber uma água destilada, pois caso bebesse água natural, ele tinha fortes diarreias. Mesmo assim, o Higurashi não desiste do projeto, e continua fazendo o melhor para tentar dirigir essas pessoas. Enquanto isso, na sua casa, a Nao ficou extremamente interessada no roteiro, o lendo todos os dias, e sua filha fala
que a mulher deveria voltar a atuar, pois ela era uma atriz excelente, tão boa que encarnava o próprio personagem. E muito tempo atrás, enquanto atuava em uma cena de ação, ela acabou quebrando de verdade o braço do ator que contracenava com ela. Por isso a Nao tinha sido expulsa de todos os sets de filmagem e nunca mais conseguiu outro trabalho como atriz. Mas isso estava prestes a mudar, já que no dia das gravações, o ator que era para interpretar o diretor e a atriz que era para interpretar a maquiadora sofreram um acidente, forçando o Higurashi e sua esposa a serem os novos atores do projeto, e também fazendo com que o Higurashi tenha que dirigir enquanto atuava. Mas como se isso não fosse o suficiente, o Hosoda ainda apareceu no dia da gravação totalmente embriagado, impedindo que ele entrasse como zumbi. E o barulho que ouvimos no começo foi o Higurashi caindo com ele perto da porta, pois o diretor foi forçado a carregar o Hosoda como se fosse uma marionete, para que tudo fosse feito por ele. E a hora que ele vomita no coitado do Hiroshi, foi vômito de verdade, por isso o pânico do cara era real. E ainda por cima, no meio da gravação, o Yamakoshi tem uma dor de barriga súbita por ter tomado uma água errada, e precisa sair do set para atender o chamado da natureza. É por isso que ele sai correndo para fora do nada naquela hora, forçando os atores a improvisarem até ele voltar. E para contornar isso, a Mao entra em cena falando que o cara poderia voltar como um zumbi para resolver o problema, obrigando a maquiadora a pintar o cara enquanto ele botava tudo para fora. Mas como se não pudesse piorar, a Mao ainda encarna o papel como se fosse na vida real, e sai totalmente do roteiro, perseguindo a Shinatsu de verdade, e nocauteando vários atores. Então aqui a garota realmente estava fugindo por sua vida, forçando a produção a nocauteá-la e fazer uma cena corrida para fingir que tinha sido Ko. Por isso que ela acorda depois e se assusta com a cena, mas é rapidamente silenciada por seu marido. E no meio dessa bagunça, a grua que levantaria a câmera no final acaba quebrando, fazendo com que os produtores pedissem pro Higurashi desistir dessa ideia. Mas a filha dele se recusa a permitir que seu pai não conseguisse fazer o filme da sua vida, e junto com todo o pessoal da produção, eles formam uma pirâmide humana e conseguem encerrar o curta com chave de ouro, além do diretor conseguir se reconectar com a sua filha e esposa. E bom galera, esse filme aqui definitivamente é bem diferente dos filmes que eu trago aqui no canal, mesmo ele sendo mais uma comédia que terror, deu pra aproveitar bem alguns acontecimentos e derrotar algumas coisas. Mas apesar disso, eu acho que esse filme é um excelente exemplo de que não precisa de muita grana para produzir bons filmes, e sim de boas ideias executadas corretamente. É bem interessante ver como muitas cenas são feitas pela produção, e todo o trabalho que o pessoal tem por trás para gerar o resultado final. Principalmente a cena da pirâmide humana, dá pra ver o sofrimento da galera para não cair. Sem contar que a improvisação do pessoal foi muito boa. Sinalizar com placas o que fazer a seguir e o pessoal desenrolar tudo é bem engraçado também. No fim, os caras derrotaram o baixo orçamento, pois mesmo sem muita grana para fazer o filme, a criatividade compensou, e o filme virou um fenômeno mundial. Teve até remake ocidental já. Eu ainda não assisti esse, mas geralmente os caras têm um dedo podre pra fazer isso. E só de assistir o trailer, parece que tem muita gente que concorda com isso nos comentários. Fala galera, esse foi como derrotar plano sequência dos mortos. Você conseguiria se virar na situação deles? Me contem aí nos comentários. E se você fosse um mergulhador que é feito de refém por mafiosos, e fosse obrigado a trabalhar para recuperar um carregamento de ouro roubado preso ao fundo de um rio, mas descobrisse que o tesouro é guardado por um tubarão extremamente agressivo e com sede de sangue, o que você faria? Quer descobrir se essa equipe aqui conseguiu derrotar o tubarão e escapar dos mafiosos? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado ao entrar em lugares que são ditos como amaldiçoados. Nunca se sabe quais lendas são ou não reais.